ao mesmo tempo. Agora, como é que tu entrou nessa área? Porque essa área é muito específica. Sim. E muito... Eu não sei se ela... Antes de tu entrar nela, não sei se tu consegue enxergar um futuro ilimitado, assim, de criar uma empresa de genética e tal. Isso não era uma coisa que tu tinha na cabeça já na época. O que te encantou nessa área e quando isso aconteceu? Cara, eu sempre gostei muito de ciência em geral, assim. Gostava bastante de tecnologia também. Mas quando eu comecei a ter algumas aulas de biologia lá no ensino médio, eu odiava, por exemplo, aula de planta, né? Eu não gostava das aulas de planta, mas as aulas de humanas, e principalmente a aula de genética, assim, a parte humana, né, da biologia, a parte de genética especificamente, eu achava muito interessante, assim. E daí eu lembro muito claro do professor lá do ensino médio falando como funcionava, que hoje eu sei que não é a maneira correta, mas a história lá do azão, azinho, da cor do olho, né? Azão, aqui, tem algumas pessoas que aqui tem azão, outras tem azinho, e azão, azinho, azinho. Falei, caramba, será que é assim? Eu lembro muito claro nisso. Eu lembro que eu peguei um caderno e falei, mas será que cor de cabelo é assim também? Mas, pô, cor de cabelo não é só claro e escuro. Ah, não, mas mesmo olho, né? Tem azul, tem verde e tal. E eu comecei a tentar imaginar como seria o azão, azinho de cada uma das características. Daí eu olhei para os meus amigos e comecei a falar, como que seria o DNA desse meu amigo? Hoje eu vejo que é uma coisa até meio maluca para um menino de 14 anos. Mas eu lembro que eu comecei a ficar pensando e escrevendo. Então o meu amigo, o Brunão tem olho azul. Então o Brunão deve ser azinho, azinho, né? O Fink tem olho verde. Será que ele é azão, azão? Ou azão, azinho? Deve ser azão, azinho, né? Eu tenho olho castanho, deve ser azão. Eu comecei a fazer isso. E isso me fez ter muita curiosidade sobre a genética. Comecei a ler sobre... daí fui prestar vestibular e conheci uma pessoa que estudava farmácia bioquímica e que estudava e fez pesquisa para o genoma humano, né, para o projeto Genoma Humano. Falei, nossa, vou fazer farmácia. Daí entrei na faculdade de ciências farmacêuticas, gostei bastante, mas durante a faculdade resolvi fazer medicina para estudar genética com foco mais em genética humana. E foi aí que eu conheci esses exames que estavam começando a serem feitos nos Estados Unidos. Falei, cara, eu quero fazer isso. Daí tive a oportunidade em 2009 de ir para os Estados Unidos. Na verdade, fui viajar para a Europa e lá vendia e tal. Fiz o teste e falei, preciso tentar fazer isso. E foi aí que daí em 2010, eu e o André, que é meu sócio lá na Genera, a gente começou a empresa. Isso... Na época, como é que foi inserir esse tipo de trabalho no Brasil? No negócio da lei, era possível fazer isso? Cara, como é foi que bem era? interessante, assim, porque eu pensei, falei, cara, preciso fazer isso, preciso fazer um teste genético para saber predisposição, ancestralidade e tal. Daí conversando com o André, e ele já tinha um conhecimento, ele tinha trabalhado no laboratório da Polícia Científica de DNA, né? E ele já sabia bastante mexer em laboratório e tal. E eu fui falar com médicos que trabalhavam com genética e fui falar com amigos meus, né? Fui lá com meus amigos que andavam de skate comigo e falei, eu tô pensando em montar um laboratório de genética. Eles, mas você vai fazer o quê? DNA? Né? Percebi que as pessoas só perguntavam de DNA de paternidade, né? Daí eu conversando com o André, falei, a gente podia montar, na verdade, primeiro uma empresa de paternidade, que era o que as pessoas estão querendo. E ele já tinha esse conhecimento. A gente conseguiu um laboratório privado, assim, que topou emprestar os equipamentos para a gente fazer as metodologias. O André fez ali, ele é muito bom de fazer processos, então ele fez um exame mais barato e a gente começou a Genera, na verdade, vendendo teste de paternidade, né? Para aí sim, por exemplo, criar o primeiro e-commerce de testes genéticos ainda como paternidade, aumentar o portfólio de exames. E em 2014, em parceria com o laboratório americano, a gente trouxe esses exames de ancestralidade, saúde e bem-estar, o que é o foco da Genera hoje, né? A gente nem faz mais paternidade, mas em 2014 que a gente começou. Mas é tranquilo, pergunta assim, eticamente falando, para inserir esse mercado no Brasil, foi de boa, não tinha nenhuma barreira ética, moral, nada disso? Não. Na verdade, a gente teve que... O laboratório em si, né, ele passou por esses processos de vigilância sanitária, né, da Covisa, que é a Vigilância Sanitária Municipal, mas a parte, por exemplo, de ancestralidade, ela não é nem
propriamente ligada à saúde em si, né? Uhum. Então, e as outras análises, elas eram feitas já de maneira um pouco mais rotineiras. O que a gente fez foi agrupar tudo de uma maneira para dar muita informação de uma só vez. Mas isso já existia no Brasil, esse tipo de serviço? Não, a gente foi a primeira empresa a trazer esse tipo de exame aqui para o Brasil. E como é que foi para divulgar o trabalho? As pessoas entendiam de primeira? No comecinho, tinha uns nichos, tinha umas pessoas que gostavam muito dessa área, que queriam fazer os exames e que elas não tinham condição, porque não tinham laboratórios no Brasil. Então, a gente começou divulgando e a gente percebeu que tinha algumas pessoas que já conheciam que iriam fazer. Uhum. Né? Então, não foi tão complexo chegar nesse nicho específico. Agora, hoje, o exame está bem mais popular. Né? E acho que o processo... Só que ainda assim, a porcentagem de pessoas brasileiras... Não sei quantas pessoas aí vocês quiserem, até pergunta aí para as pessoas que estão ouvindo, quantas pessoas conhecem ou quantas pessoas nunca tinham ouvido falar desse teste, né? É algo que ainda muita gente não sabe que, né, não custa tão caro. O teste mais simples é a partir de R$199. Então, não é um teste, assim, ainda, claro, não é acessível para toda a população, mas parcelado ali em 12 vezes, né, é mais acessível. E muita gente não sabe. Então, a gente tem um esforço grande mesmo agora, é mostrar, explicar, saber que tem, para as pessoas poderem fazer. Há quanto tempo tá rolando esse laboratório? A Genera começou em 2010 e esses testes mesmos a gente trouxe para o Brasil em 2014. E logo do início já foi... Porque hoje eu vejo que tem muita gente fazendo hoje, né? Muita gente lá no Instagram de vocês e tal. Sim. Foi... No início tu percebeu que já era uma demanda que estava não atendida? Na verdade, no começo foi mais devagar. Tá? No começo eram muito mais as pessoas desses nichos e era curioso, assim, no começo era um momento que estava tendo muita discussão sobre cota racial, principalmente para concurso público. Então, acabaram surgindo pessoas que quiseram fazer o teste para, por exemplo, falarem que eram negros, por exemplo, né? Então, lembro que até a gente foi chamado algumas vezes para explicar o que era aquele teste para comitês de concursos públicos. Assim. E acho que, na verdade, como é uma coisa muito nova e que não é tão trivial, ele vem crescendo muito nesses últimos 2, 3 anos que a gente viu. Eu